Amém? Glória a Deus. Quero aqui agradecer a minha oportunidade de poder falar um pouco do amor de Jesus. Quero agradecer ao meu irmão Erison por ter aceitado o nosso convite. Ele e a sua esposa. Irmão, eu não sabia que eu tinha um irmão, mas ele se parece muito. Já trabalhamos, ele é até mais bonito do que eu. E a gente se conheceu há bastante tempo aí, a gente trabalhou na marcenaria junto. E aonde a gente ia, as pessoas falavam: rapaz, é teu irmão mais novo? Ele é. Falava que ia se parecer muito, mas na verdade ele se parece mesmo, né? E eu quero render toda a honra e toda a glória pela vida dele, pelo Rony também, que deixou lá a sua esposa, já estava abraçadinho com ela e veio para atender a gente. Que o Senhor possa vos abençoar. Amém, irmãos? Quem está feliz nessa noite, dê glória. Aleluia. Sonoplasta, dá um pouquinho de som aqui, só um pouquinho. Amém? Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14. Também agradecer a pastora Érica, que está aqui conosco, ao pastor Alisson, as irmãs que puderam estar aqui conosco hoje nessa oportunidade. Que o Senhor possa vos abençoar. Cada jovem que veio a esse ambiente, eu sei que vocês não vão sair da mesma forma que vocês chegaram nessa noite, amém? Porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem encontrou, diga amém. Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. A grande verdade é que a gente vai analisar que tudo aquilo que foi deixado na Bíblia, tudo aquilo que foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi dado a cada um dos seus profetas, a cada um dos seus discípulos, para servir de exemplo pela uma geração que viria após uma geração que se passou. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o manual aonde os nossos patriarcas deixaram para nós acerca da Bíblia, a gente, quando esfolhia a Bíblia, a gente vai se deparar com várias cenas, a gente vai se deparar com vários cenários aonde homens e mulheres passaram por dificuldades, passaram por problemas, tiveram que abrir mão, tiveram que renunciar para viver uma vida com Cristo, para viver o sobrenatural com Cristo. Toda vez que nós olhamos para a Bíblia, a gente olha e a gente se inspira nela. Por quê, Diácono Geliel? Porque nela tem exemplos de pessoas que passaram por processos, que passaram por etapas, que suportaram, que viveram aquilo que deveria viver para a sua vida, para alcançar, para estar, para sentir a presença de Deus. E quando nós olhamos para a nossa geração hoje, aonde as pessoas olham para dentro de si e vê que não há potencial, que não vê alegria, que não vê motivos para continuar, que não vê que tem a capacidade de vencer, de ultrapassar os seus limites, a gente vê e a gente olha para a nossa geração, Diácono Rony, a gente vê que tem uma geração a qual está se levantando cabisbaixa, melindrosa. A gente vê que uma geração já não tem mais aquele vigor. A gente vê que aquela geração que está se levantando já não tem mais aquele ânimo para servir a Cristo. Por quê, Diácono Geliel? Porque para servir a Cristo precisa de uma renúncia, precisa se entregar, precisa abrir mão do seu eu, precisa abrir mão do seu ego, precisa abrir mão das práticas pecaminosas que o mundo oferece. E a gente não vê mais uma geração que abre mão. A gente vê que uma geração não quer perder, mas quer ganhar.
gente vê que poucos jovens hoje querem abrir mão para estar na presença de Deus, e são muitos que abrem mão da casa de Deus para viver o mundo lá fora. E a gente vai analisar aonde jovens eles preferem estar no mundo do que na casa de Deus. Por que, Diácono Geliel? Porque viver na casa de Deus precisa de renúncia, e nós não renunciamos àquilo que o Senhor pede de nós. E até é meio que chato e careta, porque a gente chega na casa de Deus e a gente não abre a nossa boca, a gente não glorifica, a gente não exalta o nome de Cristo, mas quando a gente está na roda dos nossos amigos, a gente grita. Quando tem o futebol, a gente abre a nossa boca, a gente chama palavrão. Que quando a gente está numa festa, a gente fica gritando, a gente quer estar perto, a gente quer estar perto do palanque, porque isso atrai o meu interesse. Mas que quando nós estamos na presença de Deus, parece que se tornou normal. Parece que a gente não sente mais aquele temor, aquele tremor no nosso coração de poder estar na presença de Deus e agarrar a oportunidade que o Senhor nos proporciona estar na sua presença. Agora olha para mim. Tem muitos jovens hoje que estão no leito de enfermidade e queriam ter essa oportunidade que você está tendo aqui hoje para adorar e exaltar o nome de Cristo. Mas não estão aqui. Por que, Diácono Geliel? Porque estão acamados, porque estão enfermos, porque estão presos, porque estão vivendo uma vida lá no mundo. E você que está aqui hoje está tendo o privilégio de poder ouvir a palavra de Cristo. Então, pelo amor de Deus, nessa noite, dá glória para o Senhor Jesus. Só dá glória para Cristo quem está vivo nessa noite. Quem está morto fica calado. Só vai glorificar Deus quem está vivo, meu irmão. Só vai glorificar Deus quem está vivo. Quem está morto fica calado. É isso quando nós olhamos para a nossa geração hoje. Eu olho para a minha geração passada e vejo que a minha geração é constante. A nossa geração já foi mais constante. A geração do Rony já foi mais constante. A geração da Diaconisa Léa já foi mais constante. A geração da pastora Érica já foi mais constante. E quando nós olhamos para a nossa geração, parece que se tornou meio um pouco que complicado. Por que, Diácono Geliel? Porque veio a modernidade da nossa vida. A gente se acomodou. A gente já não quer abrir mão mais para a gente viver o sobrenatural com Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver que vários profetas, que várias pessoas abriram mão do seu eu para viver o sobrenatural com Cristo. O problema de nós é que a gente tem medo. Medo do que, Diácono Geliel? De abrir mão das nossas amizades. Abrir mão das coisas que para nós parece que é normal. Abrir mão das amizades, abrir mão dos vícios, abrir mão das redes sociais. Isso se tornou para nós uma grande guerra. Porque muitos dos jovens hoje não querem abrir mão mais. Se eu perguntar aqui quantos jovens oraram hoje, essa semana, esse mês, esse ano, são poucos jovens. E o problema da nossa geração é que quer chegar na igreja e já quer sentir Deus. A gente nunca vai sentir Deus se não haver uma entrega primeiro. Nessa noite a gente não veio nesse lugar para receber. Nessa noite a gente veio aqui para oferecer um sacrifício vivo da parte de Deus. Diácono Geliel, por que eu não estou sentindo nada? É porque você ainda não entregou o teu coração para Cristo nessa noite. Diácono Geliel, por que eu ainda não senti um arrepio da planta dos meus pés até o alto da minha cabeça? É porque você não abriu o teu coração nessa noite. O Espírito Santo está do teu lado, doido para entrar. O Espírito Santo de Deus está doido para te movimentar. O Espírito Santo está doido para te tocar. Mas o problema é que o Senhor está às portas. O Senhor está pelo lado de fora batendo, querendo entrar, fazer morada no teu coração. Por que, Diácono Geliel? Porque quando nós olhamos para nós, a gente vê que os nossos planos, o nosso futuro parece que é tudo certo. Há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final é morte. Porque a gente quer trilhar os nossos próprios caminhos e a gente se esquece da promessa que Deus fez para cada um de nós. O problema é que a gente não quer seguir a promessa. O problema de nós é que a gente não quer servir e seguir Cristo como nós deveríamos seguir a Cristo. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus também disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Por que é isso que Jesus está falando? Porque Jesus está dizendo: aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer vir após mim, precisa abrir mão de algo, precisa renunciar, precisa abrir mão de alguma coisa para viver o sobrenatural. O problema é que a gente nunca viveu o sobrenatural, e tem coisas grandes que o Senhor quer entregar para mim e para você nessa noite. Mas para que a gente vivamos coisas sobrenatural da parte de Cristo, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. E nessa noite a gente vai entrar no versículo, no capítulo de Filipenses, aonde a gente vai ver um camarada que abriu mão, de um camarada que, quando eu li hoje esse versículo, esse capítulo, os meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu olho para esse versículo onde o apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta aos Filipenses, e ele vai, no capítulo de número 1, ele vai decorrer uma mensagem, uma carta. Paulo está preso, mas ele vai se lembrar dos Filipenses, do momento da comunhão, do momento da oração com eles. E a gente vai analisar que o apóstolo Paulo, ele vai escrever uma carta dizendo aos Filipenses, dizendo: muito obrigado, e eu sou grato a vocês, por vocês terem cooperado comigo na oração. Eu oro por vocês toda vez que eu dobro meu joelho, eu oro por vocês. Eu lembro de vocês, eu rogo ao Pai por vocês. Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses com carinho, com afeto, porque o apóstolo Paulo tinha um carinho imenso pela igreja de Filipenses, pela igreja de Filipe. E o apóstolo Paulo, ele vai decorrer essa carta dizendo para ele, dizendo: permaneçam pelo alvo, permaneçam de pé, permaneçam tendo fé. E antes de eu entrar nesse versículo, eu quero voltar um pouquinho atrás para vocês entenderem quem foi o apóstolo Paulo, para você analisar a sua vida. E você, muitas das vezes você vai dizer: é verdade, esse camarada parece comigo. Apóstolo Paulo, conhecido como Saulo de Tarso. Saulo foi um camarada qual foi perseguidor da igreja, foi perseguidor dos gentios. O apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de pura instrução aos pés de Gamaliel, um camarada que era letrado, um camarada a qual tinha uma cultura, a qual tinha um conhecimento. O apóstolo Paulo nasceu no berço de ouro, porque eu analisando e lendo e procurando, o apóstolo Paulo, ele nasceu de uma família rica, e ele estudou nas melhores escolas, porque a sua família poderia pagar. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ou Saulo, ele estuda com Gamaliel, um camarada letrado, um camarada que tinha um conhecimento. Então o apóstolo Paulo colou nesse camarada, Gamaliel, e ensinou para ele todos os mandamentos. Gamaliel era um camarada fariseu. Irmãos, agora olha para mim aqui nessa noite. Saulo, ele viveu numa vida a qual ele tinha um conhecimento. O apóstolo Paulo, ele vivia numa vida a qual era de teoria, mas quando ele olhou a prática, ele totalmente mudou o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de raciocinar a palavra de Cristo. Por que, diácono Geliel? Porque o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve uma intimidade com Cristo. E quando nós analisamos a palavra, a gente vai analisar aonde o apóstolo Paulo, ele pediu cartas até o seu superior para ir até a sinagoga de Damasco, a ponto de prender aqueles que estavam sendo discípulos de Cristo. E quando nós olhamos para esse versículo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo no meio do caminho, um camarada que era ignorante, um camarada que era bruto, um camarada que, para a sociedade aonde ele estava vivendo, olhavam para ele de outro jeito. E talvez as pessoas olhavam para ele dizendo: esse camarada não vai chegar a lugar nenhum, esse camarada tem que morrer, esse camarada aí, ele tem que mais é que perecer mesmo, porque esse camarada aí, ele tem cunho. E quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a história de Saulo, a gente vai ver que o Senhor mudou a história dele. O Senhor mudou a sua vida. Por quê, diácono Geliel?
teoria, vivia uma vida de ensinamento aos pés de Gamaliel, mas depois Paulo teve encontro com Cristo e viveu a prática. Como assim, diácono Geliel viveu teoria? Porque Saulo, ele conhecia isso aqui, ó. Conhecia a Bíblia melhor do que eu e você. Sabia das Escrituras, sabia dos mandamentos. Mas ele nunca tinha tido uma intimidade com Cristo. Ele nunca viveu o sobrenatural com Cristo. Mas só que o Senhor já tinha marcado no seu calendário o dia e a hora onde o Senhor teria um encontro com Saulo. De um camarada qual as pessoas diziam para ele: talvez esse cara tenha teu respeito, mas não tem a presença de Cristo. E talvez você se olha nele, porque assim também como eu olhei, e olho para ele como exemplo da forma que o Senhor me transformou, e olho ele como exemplo da minha vida, onde eu era um camarada que não tinha futuro, um camarada que não tinha uma história, um menino a qual vivia na droga, na prostituição e na bebedeira. E o Senhor olhou para mim e disse: esse camarada aí, esse menino, eu vou fazer dele um profeta. E talvez as pessoas olhem para você nessa noite dizendo: esse jovem aí não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor está dizendo: eu escolhi a hora, a data e o momento para mim se encontrar com esse jovem. Nessa noite, meu irmão, eu quero liberar uma palavra para o seu coração e para o meu nessa noite. O Senhor nessa noite preparou a data, a hora e o lugar para dizer: eu escolhi você. Você não foi escolhido por acaso. Sobre você tem uma promessa. Nessa noite, pelo amor de Deus, estenda a tua mão para o alto, porque eu quero liberar uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Nessa noite o céu te escolheu. Nessa noite o céu te trouxe aqui para te dizer: eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Nessa noite, pelo amor de Deus, estenda a tua mão sobre o céu, porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nessa noite o Senhor marcou esse lugar para falar para você, para falar para mim, dizendo: eu escolhi você, eu separei você, eu tenho você na palma das minhas mãos, eu separei você desde o ventre da tua mãe. Ah, meu irmão, nessa noite, pelo amor de Deus, dá uma glória para o Senhor nessa noite. Não foi vocês que escolheram a Deus, mas Deus escolheu a vós. Talvez você olhe para você nessa noite e você não vê potencial em você, assim também como o apóstolo Paulo não via nele. Talvez você olhe para você dizendo: eu não tenho mais jeito, diácono Geliel, eu já fui para a igreja, eu vou nos cultos de jovem, eu aceito Jesus, mas no outro dia eu estou caído, eu pereço, eu caio. Essa é uma vida de renúncia e a gente precisa lutar. A gente precisa abrir mão de alguma coisa para a gente alcançar a coroa da salvação, que é Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver que Saulo, ele passou esse processo, aonde no caminho de Damasco, o Senhor tocou ao Senhor, se revelou para Saulo. O Senhor bradou do céu, numa forte luz. Saulo cai em terra, em sinal de humilhação, e ele vai dizer: Senhor, quem és tu? E o Senhor vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou o Cristo a qual tu persegues, Saulo. O Senhor vai deixar Saulo cego. Saulo vai entrar em Damasco e vai entrar numa casa aonde o Senhor já tinha preparado um ambiente para trabalhar na vida de Saulo, para transformar em Paulo. Ó, essa noite, meu irmão, não sei se você está entendendo algo da parte de Deus, mas eu quero liberar uma palavra para mim nessa noite. O Senhor vai preparar um ambiente para te transformar em Saulo e Paulo. Ah, você não entendeu, talvez você chegou aqui como Saulo, mas você vai sair daqui como Paulo. O ambiente já está sendo preparado para te ser transformado. Nessa noite, meu irmão, eu não sei de que forma você chegou nesse lugar, mas nessa noite o Senhor vai te transformar, o Senhor vai te pegar, o Senhor vai te sacudir, o Senhor vai dizer para mim, para você: você não é Saulo, você é Paulo. Nessa noite, pelo amor de Deus, levanta a tua mão, que eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Hoje você vai sair daqui como Paulo, pelo amor de Deus. O ambiente já está sendo preparado. Ó, agora a pergunta que eu faço para Deus: por que o Senhor tocou na visão de Saulo? E aqui o Senhor ministrou algo no meu coração.
É que o Senhor queria que Saulo ouvisse mais e olhasse menos. Não, você não entendeu, por isso você não deu glória. Sabe o que o Senhor quer de mim, de você? Que você, escuta mais. Outra coisa, o Senhor quer que você seja dependente dele. Por que, diácono Geliel? Você já viu um cego sendo guiado por outra pessoa? Assim o Senhor quer fazer comigo e com você. O Senhor quer te pegar no ombro dizendo: você vai nesse lugar. Você só está ouvindo, você não está enxergando, você está sendo guiado. E nessa noite é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Que nós viemos ser dependentes de Cristo, porque quando nós olhamos, a gente somos dependentes de nós mesmos, a gente sabe o caminho. Mas quando o Senhor toca na nossa vida, o Senhor está dizendo: eu quero que você seja dependente de mim. A partir de hoje vocês vão ser dependentes de mim. A partir de hoje você vai caminhar comigo. A partir de hoje você vai ouvir a minha voz. Ah, meu irmão, talvez você não esteja entendendo aquilo que eu quero falar para você nessa noite. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? Quero que você seja dependente de mim, totalmente. Saulo ficou totalmente dependente de Cristo. E uma coisa maravilhosa que eu gosto é ser dependente de Cristo. Porque, diácono Geliel, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que, diácono Geliel? Porque as coisas que eu quero fazer não faço. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal, esse sim acabo cometendo. Por que, diácono Geliel? Porque eu quero fazer o bem e não consigo. Há uma luta entre a carne e o espírito. Você quer fazer o bem, o teu corpo fica cambaleando. Mas o mal, esse sim acaba cometendo. Por quê, diácono Geliel? Porque é mais fácil eu fazer o mal do que o bem. Por quê? Porque é uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. O apóstolo Pedro disse, Jesus também disse na sua palavra: vigiai e orai, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Porque quando nós olhamos para nós, a gente não tem totalmente o controle de nós. A gente está tendente mais a errar do que a acertar. Mas Jesus está nessa noite pegando na minha mão e sobre a tua mão, dizendo: nessa noite você vai acertar. Nessa noite eu te pego pela tua mão e vou fazer você caminhar caminhos retos. Nessa noite eu vou pegar pela tua mão e você vai trilhar caminhos comigo que parecem impossível para você, mas comigo parece possível. Por que, diácono Geliel? Porque nessa noite o Senhor vai segurar pela palma da tua mão, vai te conduzir a vereda, o Senhor vai te conduzir a caminhos retos. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Saulo queria viver uma vida do jeito dele, mas o Senhor disse: não, vou tocar nesse camarada, ele vai ser dependente de mim, eu vou mudar a história dele. E nessa noite o Senhor quer transformar a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Agora a gente vai olhar e a gente vai ver a trajetória desse camarada, a qual ele vivia na teoria, agora está vivendo na prática. Aonde ele tem encontro com Cristo, ele vai lá abrir mão. Ele vai dizer uma coisa maravilhosa na sua palavra, e isso me deixou emocionado hoje à tarde. Ele disse que se ele morrer com Cristo, viver é Cristo, é lucro. Como é que eu posso dizer? Esqueci. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Olha o que Paulo está dizendo. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Sabe o que ele quer dizer nessa noite, nessa palavra? A gente vai analisar que o apóstolo Paulo está dizendo que ele abriu mão de tudo para viver Cristo. E sabe que está se tornando o alvo da nossa geração nessa noite? E a pergunta que eu faço para mim e para você é: qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? A visão de Paulo, o alvo dele era o dinheiro. Porque Paulo, no seu ministério, Paulo estava ganhando dinheiro, estava sendo visado, estava recebendo oferta, estava recebendo ajuda dos irmãos. Só que o apóstolo Paulo vai olhar para ele e vai dizer: não vou deixar isso entrar no meu coração. Porque assim, é isso que acontece conosco. E quando nós estamos recebendo alguma coisa da parte de Deus, a gente começa a ensoberbecer o nosso coração. A gente começa a perder o nosso foco, que é Cristo. E o apóstolo Paulo, no mesmo instante, ele abriu mão e renunciou a uma vida para viver a Cristo. E o nosso problema hoje é que o nosso alvo tem sido ganhar likes,
nosso alvo hoje, da nossa geração, é ganhar curtidas. O nosso alvo hoje é ser influência de internet. O nosso alvo hoje é olhar para doramas e ver pessoas e olhar para elas e dizer bem assim: eu quero ele, eu quero ela, é meu fã, é meu ídolo. O nosso foco tem sido talvez videogames, talvez amizades. Talvez o nosso foco hoje tem sido celebridades a qual a gente olha e a gente quer tomar para elas como ídolos. E o nosso foco tem mudado, o nosso foco é a nossa roupa. A gente quer chegar no culto, se vestir bem, uma roupa top. E se uma mãe não compra uma roupa para o filho bate o pé, já não faz mais a comida, o filho já não limpa mais a casa, o filho já não obedece mais pai e mãe. Se a mãe não compra, o filho não faz. O nosso alvo hoje é sair com o relógio da hora, é cortar o cabelo degradê e chegar dentro da igreja ou chegar na escola e você olhar dizendo: caraca, poxa, eu estou da hora, eu estou vivendo agora e eu estou descolado. E a gente tem perdido o nosso foco, que é Cristo. A gente tem preenchido o nosso coração com mazelas. A gente tem preenchido o nosso coração com músicas mundanas. A gente tem preenchido o nosso coração e o nosso alvo com amizades. E uma coisa a minha esposa falou aqui muito sério, é que amigos só estão do teu lado quando você tem alguma coisa para oferecer para elas. Mas que quando você não tem, as pessoas abrem mão de você. Amigo é só no momento quando você tem. Quando você não tem, ele te esquece. As amizades só é teu pai e tua mãe. Quando você está na enfermidade, é teu pai que te leva na UPA. É teu pai que compra o remédio para você. É teu pai que vai lá, faz uma sopinha para você quando você está com febre. E você toma, você dorme. No outro dia você amanhece melhor. É teu pai que cuida de você. Agora o teu amigo, ele só quer curtir. O teu amigo, ele só quer beber. O teu amigo, ele só quer curtir o teu dinheiro. E quando você não tem, ele esquece de você. Não manda uma mensagem. Quando você está no leito do hospital, ele não manda um oi, não manda uma mensagem. Mas quando você sai, você está numa roda de bebida, aí ele te chama dizendo: ó, eu quero ir contigo, eu vou ir com você. Porque amigo do mundo é isso. O amigo do mundo, ele quer ver não o teu bem, o amigo, ele quer ver o teu pior. E uma coisa que eu aprendi nos tempos que eu passei afastado de Cristo foi isso, a experiência que eu vivi. Daí minha irmã que está aqui hoje, aí minha esposa também, que conheceu a minha história, de um camarada a qual não tinha nada, vivia na rua fumando droga, vivia na rua com amizades, dormia na rua, dormia dentro de carro, de um camarada onde a minha própria família disse para mim: esse camarada aí, esse menino aí vai ser um traficante, esse aí vai morrer. Mas só que eu louvo a Deus porque o Senhor olhou para mim e o Senhor mudou a minha história. E sabe uma coisa eu quero dizer para vocês, jovens: o mundo não tem nada para oferecer para vocês. O mundo não tem nada para oferecer, para preencher o teu coração. Não é bebida que vai preencher o teu coração, não é droga que vai preencher o teu coração. Uma coisa eu aprendi, que quando eu estava drogado e bêbado, passava o efeito do álcool, passava o efeito da droga, eu deitava minha cabeça na cama e começava a chorar. Porque esse vazio não é preenchido por drogas. Esse vazio não era preenchido por bebida. Esse vazio somente é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão, você não entende o que é viver lá no mundo. Você não entende o que é passar dores. Você não entende o que é vender drogas. E Deus o livre, você chegue nessa vida. E eu peço a vocês jovens que não trilhem esse caminho, porque é um caminho sem volta. E eu trilhei esse caminho e eu voltei, graças a Deus, pelo amor, não pela dor. Porque eu decidi entregar minha vida para Cristo. E uma coisa eu falo para vocês, jovens: vocês têm o livre-arbítrio. Vocês têm o poder da decisão, da escolha de onde vocês querem chegar, onde vocês querem ir. Porque não existe esse negócio: eu não consigo, eu tenho uma guerra, eu não consigo ultrapassar, eu não consigo ir. Mentira. Porque quando você decide viver alguma coisa, você vai além. E eu escolhi isso para minha vida. Eu cheguei um dia drogado em casa, bêbado, e sentei na cadeira, e a vizinha foi usada por Deus. Eu
Eu sentei na cadeira, drogado, bêbado, aquele vazio no meu coração, aquela tristeza. Eu comecei a chorar. Eu olhei para cima, para os céus, e minha mãe orando por mim, pagando o preço. Olhei para cima e comecei a chorar, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou abandonar essa vida. Eu vou abrir mão da droga. Eu vou abrir mão da prostituição, vou abrir mão da droga, da bebida, para me viver a Cristo. Isso aconteceu com a vida do apóstolo Saulo, que se transformou Paulo. Ele abriu mão para viver a Cristo. E foi isso que aconteceu comigo. O Senhor lhe mudou a minha história. O Senhor lhe mudou o meu modo de pensar. Porque Jesus disse: o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque quando a gente está no mundo, a gente não conhece a verdade. E parece que para nós tudo é normal. Mas não é normal. É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade de Cristo nos liberta. A verdade de Cristo nos molda. A verdade de Cristo, ela nos transforma de dentro para fora. E eu me deparei com essa história do apóstolo Saulo, Paulo. E eu olho para mim, eu me deparo com ele, porque ele abriu mão de tudo para viver o sobrenatural. E uma coisa que eu acho lindo é que quando a gente olha para o mundo, a gente pensa que a gente está ganhando. E na verdade a gente está ganhando. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente pensa que viver com Cristo neste mundo tudo é uma perda. E é verdade. No mundo a gente ganha amigo. No mundo a gente ganha fama. No mundo a gente ganha status. A gente ganha estatura, a gente ganha poder. Mas com Cristo a gente precisa perder para ganhar. E nessa noite eu quero perguntar, quem está disposto a perder para ganhar com Cristo? Não, meu irmão, você não entendeu. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Fecha os teus olhos. Quem nessa noite está disposto a perder algo para viver Cristo? Quem está disposto a abrir mão das suas amizades? Com Geliel, eu não tenho força para mim abrir mão dos meus amigos. Pois é, você vai ter que abrir mão para você viver Cristo. Quem está disposto a abrir mão das amizades, das redes sociais? Quem está disposto a abrir mão de ser famoso? Porque o apóstolo Paulo tinha tudo para ser famoso, mas ele disse: não, eu preciso perder para me ganhar. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: filho, você quer ganhar, você precisa perder. Você precisa renunciar, você precisa abrir mão. Diácono Geliel, eu tenho medo de perder tudo. Se você perder tudo no mundo, com Cristo você vai ganhar tudo. E você vai ganhar a salvação e a coroa da vida. O problema da gente é que a gente não quer abrir mão de nada. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: filho, abre mão. Abre mão do teu eu. Abre mão do teu orgulho. Abre mão da tua ignorância. Abre mão da tua soberba. Abre mão do teu orgulho. Abre mão da ignorância. Abre mão desse ódio que você carrega no teu coração. Abre mão do medo. Abre mão das angústias, das tristezas que você carrega. E talvez tem muitos jovens que chegaram aqui nessa noite que por fora estão bem. Por fora está com uma roupa top, está com cordão, está com relógio, está com cabelo na chapinha, está com pó na cara, está com uma trancinha, está com o cabelo chapeado na chapinha. Porque é isso que nós estamos se importando hoje, com a aparência. Então glória aí, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor não se importa com a tua aparência. O Senhor, Ele não está se preocupando da forma que você chegou com uma melhor roupa. O Senhor não está preocupado se você chegou aqui hoje perfumado e cheiroso. O Senhor não está preocupado se você chegou aqui hoje com o cabelo na chapinha, com uma roupa, com um sapato da hora, com uma calça da hora. O Senhor não está preocupado com isso, porque o Senhor, Ele não olha a aparência. O Senhor, Ele não olha a aparência. O Senhor, Ele olha para dentro de nós. Lembra de Davi? Foi rejeitado pelos seus irmãos. Samuel chega na casa de Jessé e olha os caras posturados, bombados, armadura verde,
cajado na mão, simples. Mas por dentro o camarada estava cheio de água no olho, cheio da presença. Nessa noite o Senhor não se importa da forma que você chegou aqui não, irmãos. O Senhor está preocupado da forma que vocês vão sair daqui nessa noite. O Senhor está olhando a tua aparência, o Senhor está olhando o teu coração, está dizendo: filho meu, você precisa voltar para mim. Porque dentro do teu coração você está quebrado, você está destruído. Talvez por fora você está cheiroso, mas por dentro você está fedendo. O teu espírito está podre. Por que, diácono Geniel? Porque você se preocupa muito com a tua aparência, mas o teu espírito está morrendo dentro de você e você não está preocupado com ele. Por que, diácono Geniel, a gente devemos se preocupar com o nosso espírito? Porque existe vida após a morte. Para onde que vai a tua alma? Para onde que vai o teu espírito? Não adianta você se embelezar muito. Uma coisa eu vou dizer para você, jovem, isso aqui eu vivi. Isso aqui não é mentira, não é história de pregador. Eu era muito vaidoso. Aí minha esposa, a minha irmã também, eu vinha para a igreja, talvez a pastora também se lembra do Rony. Pegava meu paletó, botava aquele colete, gravata, toda vez o meu cabelo estava na régua, perfumado. Vaidade, se preocupava muito com a minha aparência, se preocupava muito com a forma que as pessoas me olhavam. Eu achava até bom, as pessoas até me elogiavam, dizendo: poxa, esse menino se veste bem, menino cheiroso, menino que sabe se arrumar, menino que tem, tem presença. Mas daqui a pouco o Senhor me incomodou, o Senhor me corrigiu. Não precisou ninguém apontar o dedo na minha cara dizendo: você se preocupa muito com a tua aparência, mas o teu espírito está morrendo muito. Eu mesmo olhei para mim e está dizendo: verdade, o Senhor precisa abrir mão. Hoje, para me cortar meu cabelo, às vezes eu mesmo pego aquela maquininha de se barbear, às vezes eu faço umas leseiras na minha cabeça, aí eu me arrependo, eu vou lá na barbearia e pago, porque hoje a gente passa por uma situação de crise. Todos nós passamos, parece que quando nós estamos no mundo, parece que tudo é mais fácil, Parece que tudo é mais fácil. Quando a gente quer cortar o nosso cabelo, a gente corta a hora que quer, toda hora parece que tem dinheiro, mas quando a gente vem para Cristo, parece que tudo é mais difícil. E eu aprendi isso. Sabe por quê? Porque o Senhor me ensinou a valorizar o pouco que eu tenho. E nessa noite o Senhor vai te ensinar a valorizar o pouco que você vive. E hoje eu olho para mim, eu não me preocupo mais com a minha aparência. Cortei meu cabelo ontem, estava cabeludo, estava barbudo. Porque, diácono Geniel está andando relaxado. Não, é porque a gente precisa olhar um pouco para dentro de nós e ver como que está o nosso espírito. Porque tem pessoas que estão vivendo de uma forma totalmente errada, se preocupando com a aparência e esquecendo do teu espírito. Teu espírito está clamando, dizendo: Senhor, me ajuda. O teu espírito está clamando, dizendo: Senhor, por favor, recupere aquele amor que eu tinha antes, aquele prazer. O teu espírito está gritando, dizendo: Senhor, faz morada em mim. E você está dizendo, se preocupando mais com a tua aparência. Eu vou dizer uma coisa para vocês: um dia a tua beleza vai acabar. Um dia esse corpo que você tem, bonito de violão, vai se transformar em pó. Tem essa aparência, o teu cabelo, a aparência do teu rosto, que não tem nenhuma espinha. Você vai se acabar um dia. E a pergunta que eu faço para vocês: para onde que vai a tua alma? O que nós devemos se preocupar hoje, diácono Geniel? É por dinheiro? Não. É por fama? Não. Qual é o teu alvo nessa noite? O teu alvo tem que ser Cristo. A gente vai olhar, já estou caminhando para o fim. A gente vai ver que o apóstolo Saulo, ele abriu mão de tudo. E olha o que aconteceu com Saulo. Se transformou em Paulo. E ele pensou que ia ser uma caminhada de 1000 maravilhas. E olha o que aconteceu com ele. Pegou porrada na cadeia, foi chamado de mentiroso e foi preso de novo. Servir a Cristo não é bom? Mas a gente tem que aprender que servir a Cristo não é um mar de rosa. Tem hora que a gente vai chorar, tem hora que a gente vai sorrir, tem hora que a gente vai estar bem, tem hora que a gente vai estar mal, tem hora que a gente vai estar alegre, tem hora que a gente vai estar triste, tem hora que você vai sorrir, tem hora que você vai gargalhar, tem hora que você vai chorar. Eclesiastes capítulo 13
arrasar, há tempo de plantar, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora, o apóstolo Paulo, ele entregou tudo a sua vida, abriu mão do estudo, abriu mão da teoria, abriu mão do poder, abriu mão da glória, abriu mão da fama para servir a Cristo. Perdeu tudo aos olhos humanos, mas no olho de Cristo o Senhor estava dizendo: é isso aí, você está perdendo, mas você está ganhando comigo. Isso aqui é muito profundo que eu vou dizer para vocês nessa noite. Se vocês experimentar perder tudo e vocês ganhar com Cristo, vocês vão ver. E sabe por que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses? Ele está escrevendo essa carta para encorajar a igreja como exemplo, dizendo: eu estou preso, eu estou encarcerado, mas continua servindo a Cristo na luta, na prova, na dificuldade. Olha que o apóstolo está ensinando a igreja a que o povo não venha perecer, a que o povo não venha desistir da sua caminhada, continuar suportando as dores e a aflição, assim como ele suportou. E ele vai dizer: seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, incentivando a igreja. E uma coisa eu aprendi com o apóstolo Paulo: o apóstolo Paulo foi um dos maiores influenciadores na sua época. Influenciar a jogar videogame? Não. Influenciar a vestir a melhor roupa? Não. Sabe qual foi a influência do apóstolo Paulo na sua geração? Me pergunta qual? Qual? Conduzir o povo a seguir a Cristo. Sabe por que o apóstolo Paulo ele está dando a vida dele como exemplo? Porque ele viveu o sobrenatural. E só vive o sobrenatural e só passa para outras pessoas quem vive. E essa forma que eu estou dizendo para vocês, eu já vivi essa forma. E o apóstolo Paulo também viveu. Ele está dizendo: vocês precisam suportar dor. Vocês precisam abrir mão para vocês ganhar com Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Sendo exemplo para mim e para vocês, dizendo que se vocês abrirem mão do mundo, vocês vão ganhar com Cristo. O que eu vou ganhar com Cristo? Diácono Geliel: dor, renúncias, choros. Diácono Geliel, vou ganhar isso, vai, porque o evangelho é isso. O evangelho não é facilidade, a porta é estreita, ainda não passou por reforma. Porque são muitos que passam pela porta larga e são poucos que vão passar pela porta estreita. Quer viver o sobrenatural com Cristo? Quer caminhar com Cristo? Abra mão do seu eu nessa noite. Abra mão do seu orgulho nessa noite. Abra mão do seu eu, abra mão do seu ego. Sabe por quê, jovens? Porque o apóstolo Paulo renunciou e eu também renunciei. E hoje eu estou colhendo tudo aquilo que eu renunciei. Você olha para mim hoje, vocês não sabem o meu passado, vocês não sabem a minha história. Mas tem um Deus no céu que conhece a minha história e o meu passado. Ele sabe de onde ele me tirou. Ele sabe de onde ele me resgatou. Ele sabe de onde ele tirou o Erisson e a sua esposa. Eu lembro do Erisson lá na marcenaria. Uma vez eu preguei para ele. Eu falei para ele: meu irmão, você tem um dom. Deus te deu um dom maravilhoso. Você precisa voltar para Cristo. Glória a Deus. E passou acho que uns meses. E ele falou para mim: eu voltei. Lembra daquela palavra que você me disse? Surgiu efeito na minha vida e hoje eu voltei para Cristo e ele. Não estou mentindo ele, eu preguei para ele e isso me deixou tão feliz, porque eu falei: meu Deus, valeu a pena eu pregar para ele, valeu a pena eu pregar o evangelho para ele, porque olha onde ele está hoje. E talvez não seja eu, mas foi o Espírito Santo dizendo para ele: você tem um dom, eu te entreguei um dom e esse dom é para você zelar por ele. E cada um de nós tem um dom, um talento, um chamado. O problema de nós é que a gente está mais enterrando o nosso talento do que usando ele. Tem jovens aqui cheios do talento, jovens que sabem dançar, jovens que sabem pregar, jovens que sabem cantar, mas o que está fazendo? Se escondendo. Mas naquele grande dia o Senhor vai cobrar. O Senhor vai prestar conta comigo e com você do dom que Ele te entregou e você não zelou por ele, você escondeu o dom que o Senhor entregou na tua mão. O Senhor te entregou um dom, jovem, e você está escondendo esse dom que o Senhor te entregou. Você precisa nessa noite desenterrar esse talento, esse dom, e você precisa colocar na prática. Você precisa praticar.
esse dom que o Senhor te entregou. E para mim finalizar minha oportunidade, o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Ele diz: eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu lutei. E eu fui pesquisar uma coisa muito interessante sobre o arqueiro. São mais ou menos 5 coisas que nós precisamos para a nossa vida. A primeira coisa, postura. Todo arqueiro ele precisa estar posturado, ter postura para ele acertar o alvo. Ele precisa ter concentração. Ele precisa se posicionar, se concentrar, se ele quer acertar o alvo. Por quê? Ele precisa ter uma postura. Tem jovem que precisa ter postura. Porque a gente vê que jovens hoje são uma coisa aqui, mas quando chega lá fora são outra coisa. Não tem postura de jovens crentes, de jovens evangélicos, de jovem que carrega Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos de postura, jovens. Você precisa se posturar hoje. Você precisa hoje, nessa noite, tomar uma atitude de se posicionar na presença de Deus. É por isso que tem muito jovem hoje errando o alvo. Por quê? Porque não tem postura, você erra o alvo. Segunda coisa, a preparação. Você precisa se preparar. Ou seja, abrir mão, treinar o teu corpo. Uma coisa eu aprendi com o apóstolo Paulo também, que ele dizia assim, ó: eu preciso treinar o meu corpo, porque quando eu for pregar eu não posso me envergonhar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu preciso abrir mão. Todo corredor, olha aqui para mim, todo corredor, para ele alcançar o prêmio, ele precisa renunciar ao alimento, ele precisa renunciar a várias coisas, as baladas, a bebida. Ele precisa ter foco, aonde ele quer chegar. Aonde que você quer chegar? A preparação do teu corpo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou preparando o meu corpo para mim alcançar o alvo. Eu estou abrindo mão e abstendo das coisas para me ter fôlego, para me ter a preparação do meu corpo. Ou seja, abrindo mão do pecado, renunciando uma vida para viver a Cristo, preparando o corpo dele. Porque se ele quer chegar em alguma coisa, ele quer chegar porque ele tem um objetivo. Ele precisa preparar o corpo dele. E tem muito jovem que hoje não valoriza mais o seu corpo, se entregando a vários homens, quanto homens quanto mulheres. Não tem mais aquele pudor de se entregar somente para o seu marido. E namoro de crente é isso: você namora e você tem que ficar com ele até a morte. Namoro de crente é assim, não é essa de pegar uma, ser Salomão, pegar uma aqui e depois outra. Não é isso. Preparação de corpo. Quer servir a Cristo realmente? Prepara o teu corpo para Cristo. Abra mão das práticas, abre mão do pecado, para você ser preparado, para você receber a presença de Cristo. Porque tem jovem que quer receber a presença de Cristo, mas o corpo todo contaminado. Diácono Geliel: não consigo sentir a presença de Cristo. Claro, você não se arrepende, não pede perdão a Deus, chega aqui e você não se arrepende e quer receber a presença do Espírito Santo de Deus, assim na tora, e o Senhor não vai operar dessa forma. Terceira coisa, equilíbrio. Tem jovens que precisam ser equilibrados, tanto no corpo, tanto na sua mente. Porque a gente vê hoje jovem desequilibrado na mente, faz muitas coisas, besteiras, bobeiras, aí depois se arrepende, mas já fez, já errou, já caiu, já pecou. E a única coisa que faz a separação entre nós e nosso Deus é o pecado. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue ter uma constância na presença de Deus. Por quê, Diácono Geliel? Porque a gente não tem o equilíbrio do nosso corpo e nem da nossa mente. E uma coisa que o diabo tem mais operado no jovem hoje é aqui, ó. Porque se o diabo ele bloqueia a tua mente, ele bloqueia a tua mão, bloqueia o teu corpo, bloqueia o teu pé, bloqueia os teus movimentos. Por quê? Porque ele tomou o equilíbrio do teu corpo, tomou o equilíbrio da tua mente. E você não tem mais equilíbrio, você fica que nem aquele doido, perturbado. Você quer fazer, e tem uma hora que o diabo diz: não, você não vai fazer. É uma guerra entre a carne e o espírito. Equilíbrio, jovens precisam ter equilíbrio nessa noite. Quarta coisa, uma boa ferramenta. Ó,
O arqueiro ele precisa ter uma boa ferramenta. E qual é a nossa ferramenta hoje? Olha a nossa ferramenta aqui, ó. Glória a Deus. Você não tem uma pior ferramenta, está aqui a tua ferramenta. Você só erra o alvo se você quiser, mas aqui é a tua ferramenta para te levar para o alvo que é Cristo. Amém. Quinta coisa, para nós encerrar, uma boa mira. Todo arqueiro ele precisa ter uma boa mira. É ser um bom observador daquilo que está acontecendo ao seu redor. Tem jovem que está na roda dos amigos que é crente. Aí vê que o seu colega está chamando palavrão, aí ele, de vez ele sair, correr da aparência do mal, ele vai, ó. Começa a falar palavrão, começa a chamar, começa a xingar. Uma boa mira. Está vendo o que está acontecendo ao teu redor? Você vê que isso não está fazendo bem ao teu espírito, sai fora, meu irmão. Foge da aparência do mal. O problema é que a gente quer, meu irmão, a gente se coça para a gente quer, né? Tá no meio da roda dos nossos amigos. O que mais tem acontecido com a nossa geração tem sido mais influenciado do que influenciado a trazer para a igreja. Uma roda de fofoca, o jovem, né, ouve uma fofoca lá na roda dos seus amigos, em vez de ele falar de Cristo, ele vai também, entra no meio, no bolo, em vez de pregar a palavra. Jovem se corrompendo, jovem se afastando. E o que eu aprendo com o apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso seguir o meu alvo, e o alvo é Cristo. Eu estou abrindo mão de tudo isso porque eu quero alcançar a coroa da salvação que é Cristo Jesus. O Senhor ele foi para os céus, irmãos, jovens, preparar um lugar para mim e para você. Mas nessa noite você tem a escolha na palma das tuas mãos, para onde você quer seguir, ou para o céu, e você sabe, ou para o inferno. Há dois caminhos, simples assim. Eu convido você nessa noite a ficar de pé.